Agora a lição número 6 da nossa formação do líder servo. Estamos falando sobre a vida de Barnabé, o nosso amigo Zé, como carinhosamente o temos chamado ao longo desta formação. A lição 6 trata do estilo de vida do servo. E nós tomaremos como base o texto de Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3, que diz: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O estilo de vida do servo. Observe bem que no texto que nós acabamos de ler, os cristãos que constituíam a igreja de Antioquia, a liderança, e Barnabé era o pastor principal, era aquele que os apóstolos encarregaram de coordenar as coisas, de pastorear a igreja. A liderança possuía uma rotina de adoração, de louvor e de oração acompanhada com jejum. E foi numa dessas experiências espirituais que surgiu o chamado missionário. O pastor torna-se missionário. Barnabé e Saulo, que eram pastores locais, agora eles recebem do Senhor, do Espírito Santo, um chamado para missões ao longo do Império Romano, uma missão transcultural, uma missão muito mais abrangente do que apenas a igreja local, fosse essa Jerusalém ou Antioquia. Eles não saíram para a obra missionária por desejo próprio, por ideia pessoal, por um planejamento deles mesmos, nem muito menos por pressão, por imposição, por sugestão da igreja, mas foi a partir de uma direção dada por Deus, e essa direção ela é obtida através da vida devocional, através da oração e da comunhão entre os irmãos. No estudo de hoje, na lição de hoje, nós vamos ver como esse estilo de vida dedicado a Deus pode definir o seu futuro, pode lhe dar direção e pode lhe fazer avançar para áreas ou campos jamais imaginados antes. Esse estilo de vida de Barnabé, o estilo de vida do líder servo, ele começa com o desenvolvimento de relacionamentos com outros irmãos. Nós devemos desenvolver uma vida relacional, uma vida de relacionamento com os outros. Nenhum homem, já disse alguém, é uma ilha em si mesmo. Barnabé não era uma ilha, ele não era uma pessoa fechada dentro de si mesma, fechada no seu próprio mundinho particular. Ele era um homem de comunhão, ele não se achava autossuficiente, todo poderoso, mas ele buscava relacionamento, buscava comunhão com outros líderes. Ainda que Barnabé tenha sido enviado pelos apóstolos para tomar conta, para pastorear, para liderar a igreja em Antioquia, ele entendeu que não podia fazer isso sozinho. Ele entendeu que o pastorado não era algo que pudesse pesar sobre os seus ombros sozinho e apenas sobre os seus ombros. Primeiramente, ele vai a Tarso, ele encontra Saulo, traz Saulo para ajudá-lo, e à medida que o tempo vai passando, ele vai reunindo outras pessoas à sua volta, para que juntos pudessem servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos, com seus ministérios. A Bíblia nos mostra, no livro de Atos, que várias pessoas participavam juntamente com Barnabé na vida da igreja, na liderança da igreja, no pastorado da igreja. O texto que lemos, Atos capítulo 13, nos diz:
Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. 5 pastores, 5 líderes que Barnabé forma a sua liderança, o seu ministério, com ele próprio e com esses outros 4. Então são 5 líderes pastoreando, cuidando, liderando a igreja, dirigindo a igreja do Senhor e, acima de tudo, mantendo comunhão uns com os outros em oração na presença de Deus. A comunhão, o relacionamento com outros irmãos e irmãs é fundamental na nossa caminhada, principalmente olhando para a liderança. Nós precisamos ter pessoas ao nosso redor, pessoas que caminhem conosco, que andem conosco, que nos auxiliem, que nos aconselhem e que nos corrijam até que estejam caminhando juntos. Ministério não pode ser solitário. O pastor, o líder espiritual da igreja, não pode sofrer da síndrome de Dom Quixote, do cavaleiro solitário. Não, ele tem que ter outros ao seu redor. Nós devemos buscar a Deus sozinho, no recesso do nosso quarto, na nossa casa, no nosso escritório, no nosso lugar secreto de oração. Não podemos ignorar, não podemos desprezar os nossos momentos pessoais com Deus. Eles são intransferíveis e insubstituíveis, mas nós também devemos nos reunir com outros irmãos. A nossa vida devocional, a nossa vida de oração, ela não deve se restringir, se limitar a nós e Deus, mas eu, os outros e Deus. Eu, meus irmãos e Deus. Eu, a liderança local e Deus. Quando eu faço isso, eu cresço. A Bíblia diz no Salmo 133, que é muito conhecido, muito usado nas igrejas, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. E o versículo 3 desse salmo diz: ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre, na união, na unidade. Relacionamentos fortes, relacionamentos saudáveis são muito importantes para que uma pessoa tenha saúde espiritual, saúde emocional, saúde bíblica, eu poderia dizer. Para que pessoas frutifiquem na igreja, ela precisa andar em comunhão, desenvolver uma vida de comunhão. Por isso, na igreja, o discipulado é importante, os pequenos grupos são importantes, a comunhão é importante. Em uma igreja é necessário haver a experiência de um grupo menor, onde pessoas se reúnem para adorar a Deus, para cultuar a Deus, seja da liderança, seja entre os próprios irmãos. É dessa maneira que as pessoas aprendem a servir umas com as outras. É dessa maneira que as pessoas aprendem umas com as outras. É dessa forma que as pessoas se edificam mutuamente. Nós precisamos aprender a viver em comunhão e unidade. O estilo de vida de Barnabé mostra isso. Ele era um homem da comunhão, ele era um homem da unidade, ele era um homem que entendia que podia e precisava ser ajudado por outros. Por isso a sua vida de comunhão. Como são os seus relacionamentos? Como é a sua vida de comunhão? Como é o seu culto a Deus? Você está cultuando em grupo, cultuando com outros irmãos? Você participa de um pequeno grupo de amigos, de irmãos em Cristo, uma célula, um grupo de pastores, de colegas de ministério? Como você tem tratado essa questão da vida de comunhão? Em segundo lugar, nós devemos buscar uma vida de busca a Deus, a pessoa de Deus e a direção de Deus. Lendo o texto de Atos capítulo 13, nós percebemos que os relacionamentos daquela comunidade em Antioquia eram fortalecidos os relacionamentos pela busca de Deus. Os irmãos se relacionavam, sobretudo, para buscarem a Deus e para receber a direção do Senhor. Eles queriam
ser dirigidos por Deus. Por isso eles buscavam juntos a presença e a pessoa de Deus. A Bíblia diz que enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A busca de Deus nos leva à direção de Deus, dada por Deus, concedida por Deus. Você só terá direção na sua vida e no seu ministério quando você buscar ao Senhor. Quem não busca ao Senhor não tem direção. Quem não busca a Deus não tem visão. Quem não busca a presença de Deus não tem ministério. Quem não vive em unidade não tem ministério. Até pode ter um chamado, mas não consegue desenvolver de forma saudável, bíblica e equilibrada o ministério para o qual foi chamado. A busca precisa ser um estilo de vida para todos. Estilo de vida de Barnabé, uma vida que busca o Senhor. Uma vida que busca intensamente ao Senhor, fervorosamente ao Senhor, constantemente. E ele reúne outras pessoas e desenvolve nessas pessoas o mesmo estilo de vida. Essas pessoas aprendem com Barnabé a buscar ao Senhor. Em um mundo tão cheio de distrações, tão cheio de caminhos, de armadilhas, de oportunidades, nós precisamos ter uma direção clara. O que fazer? Para onde ir? Qual é o nosso ministério? Qual é o nosso caminho? Qual é a visão que Deus tem para nós? Nós só saberemos isso se buscarmos a Deus. Precisamos buscar a Deus em todo o tempo e para todas as decisões da nossa vida. Precisamos buscar a direção do Senhor para a nossa vida e para o nosso ministério. Somente Deus pode iluminar os nossos caminhos. Somente Deus pode nos apontar a direção correta que devemos tomar. Só com o Senhor há uma direção segura. A Bíblia nos mostra que enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo trouxe uma revelação, trouxe uma direção para a igreja, para a liderança, com relação a Barnabé e Saulo. Foi uma palavra profética, foi uma revelação, foi uma visão, foi uma interpretação de línguas, não sabemos. E isso é o que menos importa. O que importa é que o Espírito Santo falou. O que importa é que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. E para ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar buscando. Quem não busca, não ouve. Quem não busca, não recebe direção. Quem não busca, não é conduzido. Nós precisamos ter essa certeza de que Deus irá nos dirigir. Ter o coração aberto, os ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo e nos colocarmos à sua disposição quando Ele nos dirigir. Você tem orado com frequência, você tem buscado a presença do Senhor, você tem buscado Deus na sua vida. Com que frequência você ora? Com que frequência você busca Deus? Com que frequência você jejua? Com que frequência você se reúne com outros irmãos para buscar ao Senhor? Isso é importante se você quer direção. Em terceiro lugar, olhando para a vida de Barnabé, para o estilo de vida, ele desenvolve uma vida de submissão a Deus. Não basta ouvir a voz de Deus, tem que obedecer. Lucas nos mostra que os irmãos e irmãs de Antioquia, eles não somente receberam a direção de Deus, mas também se submeteram ao que Deus estava falando, ao que Deus estava dizendo. O texto nos diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí o versículo seguinte diz o seguinte, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Obedeceram, submeteram-se à ordem do Senhor.
A submissão à palavra de Deus precisa ser um estilo de vida para todos nós. Não basta saber o que Deus quer, não basta saber o que precisa ser feito, não basta saber o caminho a seguir, nós precisamos obedecer, e isso nós aprendemos com Barnabé. Barnabé nos ensina isso, Saulo nos ensina isso, e os irmãos da liderança ali, Simeão, Lúcio, Manaém, eles também obedecem ao Senhor, eles aprenderam com Barnabé a obedecer ao Senhor. Obediência a Deus, submissão a Deus é estilo de vida. Nesse texto, Atos capítulo 13, nós notamos que Barnabé e Saulo se submeteram à palavra de Deus. Depois que eles receberam a revelação de Deus, a direção de Deus, eles se dispuseram a ir. A igreja em Antioquia se dispôs a dar-lhes o melhor. E eles receberam a bênção do restante da liderança para cumprir o mandato do Senhor. Eles não agiram sozinhos, mas sob a bênção de pessoas que Deus havia colocado junto com eles, como autoridade. É importante, quando você vai fazer alguma coisa, você ter a bênção da sua liderança, você ter o aval da sua liderança. O seu pastor, o seu líder espiritual, ele precisa orar por você, abençoar você, ministrar sobre você, para que você saia debaixo da bênção da liderança. Isso também é submissão a Deus. Há pessoas, é interessante isso, tem pessoas que têm dons, que têm ministérios, e enchem a boca para falar o meu ministério, principalmente, vou segredar aqui para você, principalmente aquelas pessoas que têm um ministério paralelo, extra-eclesiástico, de profecias, visões e revelações. E essas pessoas, elas enchem a boca para dizer: eu só obedeço a Deus, eu só recebo ordens de Deus. Essas pessoas normalmente desenvolvem um espírito de rebeldia, de insubmissão à liderança. Isso é errado, isso é equivocado, isso é pecado, isso é danoso para a igreja, para o ministério, para as pessoas que buscam esse tipo de personagens. Barnabé e Saulo, eles receberam a bênção mediante a imposição de mãos. O ministério de vocês é uma extensão do ministério da igreja. E essas pessoas modernas, como nós nos referimos, elas não, o ministério delas não é uma extensão do ministério, mas é algo que compete, é algo que vem contra, que muitas vezes divide, que muitas vezes afasta, que causa rupturas e rupturas terríveis. Quem não se submete à liderança instituída por Deus não se submete a Deus. Não é espiritual dizer que só obedece a Deus, porque via de regra Deus fala, Deus age, Deus conduz, Deus abençoa através da liderança e através da igreja local. Barnabé e Saulo nos ensinam isso. Da mesma forma, nós precisamos buscar a direção de Deus e a bênção da nossa liderança para qualquer mudança de rota, para qualquer novo ministério, para qualquer atividade. Assim nós estaremos protegidos, respaldados, abençoados. Submissão é fundamental. Nunca esqueça isso. Às vezes é difícil seguir a direção dada por Deus. Olha só o que acontece com Barnabé. Barnabé sai de Jerusalém, um grande avivamento, uma mega igreja, uma igreja crescente, uma igreja vibrante, onde ele não era mais o Zé, agora ele é o pastor Barnabé. E ele vai para Antioquia. E quando Antioquia começa a chegar no nível que estava Jerusalém, Deus o chama para sair de novo. Outra mudança, outro desafio gigantesco. E nas duas vezes Barnabé se submete. É difícil? Até pode ser.
mas ele obedece. Queridos, como nós reagimos diante das ordens de Deus, da direção de Deus? Como nós reagimos diante da liderança que Deus colocou sobre nós? Será que quando nós saímos abençoados ou saímos sem a bênção? Saímos por conta própria. Você como líder, de que maneira você pode e deve abençoar pessoas no tocante a decisões que elas precisam tomar? Muitas vezes as pessoas têm uma direção de Deus e nós, como líderes, como pastores, ficamos relutantes, reticentes, não queremos entender. A igreja estava perdendo o que tinha de melhor, Barnabé e Saulo, mas eles abençoam e enviam. Para concluir a lição de hoje, nós precisamos ter um estilo de vida diferente do estilo de vida do mundo, diferente do estilo de vida adotado pelas pessoas do mundo. Ao invés de nos isolarmos, de buscarmos o nosso mundinho particular, os nossos próprios interesses, nós precisamos nos aproximar de irmãos e irmãs, para juntos cultuarmos, para juntos adorarmos, para juntos orarmos, para juntos jejuarmos, para vivermos em comunhão. O discipulado, a comunhão na igreja são lugares separados para desenvolvermos relacionamentos saudáveis. Solidão nunca é saudável. Relacionamentos precisam ser saudáveis. Outra coisa, esses relacionamentos não apenas acrescentarão bênçãos às nossas vidas, mas também nos ajudarão a buscar ao Senhor, nos incentivarão a buscar a Deus e a nos submetermos a todas as direções, a toda e qualquer direção que Deus nos mostrar, para as quais Deus nos direcionar. O estilo de vida de Barnabé, ele tem 3 características marcantes. Primeiro, a comunhão com os irmãos, principalmente no culto, na adoração, no louvor. Recadinho para os desigrejados, para aqueles que acham que não precisam de igreja. Igreja é instituição divina, é criação de Deus, e Barnabé nos mostra o quanto é importante pertencermos e permanecermos em comunhão numa igreja local. O estilo de vida de Barnabé era marcado pela busca ao Senhor, busca intensa, perseverante, constante. E o estilo de vida de Barnabé era marcado pela submissão a Deus. Qual é o seu estilo de vida? Como você age? Se você é líder, você precisa refletir sobre isso, porque você é exemplo. Se você ainda não lidera, você precisa refletir sobre isso, porque se você não fizer, provavelmente você nunca irá liderar. Comunhão, busca e submissão. É esse o diferencial. É isso que marca a vida de Barnabé. Esse é o estilo de vida do Zé, do nosso amigo José Barnabé, o filho da consolação, o filho da exortação. Continue comigo, continue acompanhando os vídeos. Nós estaremos a cada semana lançando um novo vídeo nessa formação do líder servo. E o meu desejo é que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Em nome de Jesus.